mas nós olhamos para aquilo que é o milagre. Amém? E nesta manhã o Senhor vai encher a casa, o Senhor vai transbordar dentro de nós a presença dEle, para nós sairmos daqui enxergando o milagre. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma campanha de 3 domingos de colheita. Amém? Em nome de Jesus. Você vai ter 3 domingos de uma grande colheita, uma palavra de Deus para a tua vida, porque tudo aquilo que você semeou ao longo deste ano na tua vida, Satanás ele não vai roubar as tuas sementes, as tuas entregas, e você vai ter aí e vai desfrutar da colheita de Deus na tua vida. Amém? E hoje o primeiro domingo, derrotando os gafanhotos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nos levantar para derrotar tudo aquilo que tem roubado as nossas vidas, em nome de Jesus. E lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, o versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, para descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, continua, Pai, ministrando os nossos corações. Nós queremos ouvir a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a compreensão, Pai, das verdades escritas, Senhor, na tua palavra. Nós repreendemos todo o levante do maligno, tudo que vem contra a ministração desta palavra, tudo que vem roubar as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, já caiu por terra. E nós declaramos, Pai, que o nosso interior está preparado para receber a tua palavra. Fala o nosso espírito, Pai. Nós te pedimos que o nosso espírito esteja conectado com o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se encerrar. Amém. Aleluia. Nós vamos iniciar este tempo, amém, de 3 domingos de colheita. Porque Satanás ele é astuto, e ele sempre vem com sentimentos que querem muitas vezes nos desanimar. Porque se ele não roubou as tuas semeaduras, muitas vezes ao longo do ano você entregou a sua vida, as suas orações, as suas ofertas, os seus dízimos, e você foi tendo uma caminhada assim de guerra, de lutas, mas de vitórias. E muitas vezes agora no finalzinho, onde você vai colher aquilo que você plantou, Satanás ele vem com as suas mentiras. Muitas vezes, né, trazendo aquele diagnóstico, e você olha o teu ano, e queridos, que a gente possa olhar um segredo espiritual que eu quero dar para você nessa manhã, que a gente possa olhar para o nosso ano com um sentimento de gratidão. Então você vai avaliar todas as coisas boas que aconteceram neste ano de 2025. Você vai olhar e falar: eu venci isso, em janeiro eu passei isso, eu venci essa situação. Porque se nós olharmos aquilo que não aconteceu ainda, amém, nós vamos parar, nós vamos ser frustrados, nós vamos muitas vezes nos acovardar, e aí Satanás ele vem e
para mim colheitas sobrenaturais. Deus tem para minha vida, para minha casa, um milagre. E eu vou viver os milagres de Deus em cada detalhe, em nome de Jesus. Nós lemos aqui em Joel, o Senhor colocando uma palavra profética sobre o povo. O povo havia passado por uma grande destruição dos gafanhotos, mas o Senhor coloca sobre eles uma palavra profética. Amém? E essa palavra profética está sobre a tua vida. Filhos de Sião, amém? Você alegre e exulte no Senhor, o seu Deus. Amém? E ali ele continua falando que às vezes a gente é de trigos, lagares transportados, e que nunca mais o meu povo será envergonhado. E que nesta manhã você tome posse dessas verdades no teu coração, porque são as palavras do Senhor para a tua vida. Amém? O Senhor, Ele não quer que você caminhe em vergonha, em derrota, em humilhação, não. O Senhor te criou para vencer. Amém? Ele te formou para ser vencedor, como Cristo foi vencedor. E essa marca e essa unção está sobre a tua vida como herdeiro em Jesus Cristo. E o Senhor te fez o quê? Aquele que reina, aquele que triunfa, aquele que vence com Jesus. Amém? Então, se nós estamos nele, nós temos vitória. Amém? Não permita que Satanás te assole, mas tenha certeza, amém? Que neste finalzinho de ano, você vai contemplar o bem do Senhor na tua vida. Você vai contemplar os feitos do Senhor na tua vida. E lá no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? O Senhor vai trazer uma grande colheita. Não desanime, não canse. Amém? Vem o dia do cansaço, vem o dia do abatimento. Tem hora que nós precisamos ser renovados, sim, mas eu sei aonde as minhas forças são renovadas. É no Senhor, é na presença do Altíssimo. É quando eu falo: Senhor, enche-me mais uma vez, enche-me até transbordar. Eu sou tua casa, tua morada, tua habitação. O Senhor habita aqui. Vem, Senhor, e habita na minha vida. E quando nós chamamos essa presença para dentro de nós, as trevas vão embora, a solidão vai embora, as mágoas vão embora, o sentimento onde Satanás estava querendo nos roubar, ele vai embora diante da grandeza de Deus. Então, que você possa trazer este ambiente para a tua vida. Senhor, enche mais uma vez. Mais uma vez eu quero ser cheio de ti. Eu quero transbordar esta presença. Amém? Porque o inimigo não vai, Deus, encontrar você cansado, desfalecido, não. Mas você vai estar de pé na presença do Senhor. Porque quem te sustenta é Deus. Quem te levanta é o Senhor. Amém? Então, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Amém? E nós temos aqui no livro de Joel esse momento que nós temos o ataque dos gafanhotos, essa praga que assola toda a colheita. E nós vemos aqui, especificamente quatro tipos de gafanhotos devorando aquilo que era a colheita. E nessa manhã nós vamos ser ministrados sobre isso, a revelação de tudo aquilo que é a ação do inimigo para roubar as nossas colheitas, para roubar aquilo que o Senhor já está preparado para nós, o nosso milagre. Amém? E lá no livro de Joel 1:4, nós temos ali o ataque desses gafanhotos, que diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Não era somente um ataque natural, isolado, ali na plantação, mas era um ataque espiritual. Amém? Era algo ali que ia destruindo toda a plantação, destruindo o solo para que não nascesse mais nada, tivesse estéril. E nós temos esta ação de Satanás sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. E nós vemos, quando nós
que nunca mais ele seria envergonhado. Amém? E o cortador é o que tem o objetivo de interromper, impedir o crescimento, cortar pela raiz. Ele ataca as motivações. Amém? É aquilo que eu iniciei a palavra nesta manhã. Cuidado com as suas emoções, cuidado com aquilo que você sente, porque Satanás ele quer atacar a sua motivação. Como você vai agir no dia da guerra, ou como você vai olhar a tua vida. Amém? Como você está analisando a tua vida. Nós precisamos analisar a nossa vida como aqueles que têm a marca do Senhor. Nós somos ungidos, nós somos eleitos, separados, protegidos, guardados pelo Deus vivo. Você é casa, morada, habitação do Senhor. Avalie a tua vida, olhe para você. Amém? Dessa forma. Não permita que o cortador ele ataque as tuas motivações, ele roube o crescimento daquilo que são as tuas colheitas. Amém? E o migrador é o que se desloca de uma posição para outra, ele move de um lugar para o outro, desalinhando a visão, tirando o foco e a visão. Quantas vezes no dia da guerra, né, nós saímos de uma palavra profética, nós recebemos uma oração, e no dia da guerra, ali nós temos o nosso foco, né, bagunçado, nós temos a nossa visão roubada, e nós precisamos ter esse entendimento que Satanás ele trabalha desalinhando, tirando o foco, o objetivo. Amém? É uma ação demoníaca. Então nós vamos entender que se o inimigo está atacando, roubando as nossas vidas, tirando a nossa visão, desalinhando o nosso foco, nós precisamos o quê? Nos conectar com o Espírito Santo de Deus e não permitir que esta ação do migrador roube as nossas vidas. Amém? O devorador é o que consome tudo. Ele leva ao esgotamento total. Ele atua nos recursos e na resistência. Satanás, ele vem com as suas artimanhas para colocar as nossas vidas no esgotamento total, onde você não tem forças para lutar. É ataque demoníaco, é ação de Satanás, e nós precisamos saber com quem nós estamos lutando, querido, porque palavras proféticas estão sobre as nossas vidas, e nós precisamos repreender todo o devorador, tudo aquilo que quer trazer peso, esgotamento, cansaço. Estou cansado de tudo, não quero mais fazer nada. Não, é a ação do inimigo, e nós repreendemos a ação do inimigo com oração, com jejum, com adoração, buscando a presença de Deus. O inimigo ele bate em retirada. Amém? E o destruidor é o que vem para aniquilar, arruinar e tornar totalmente improdutivo, atuando no futuro e no destino. Satanás ele quer roubar não somente o teu hoje, não somente como vai ser o seu final de ano. Ele não quer roubar somente o seu final, né, deste ano de 2025, mas ele quer roubar o teu futuro. Porque muitas vezes a forma que você vai terminar este ano vai definir como você vai entrar em 2026. Então nós vamos entender os ataques do inimigo nas nossas vidas e repreender, amém, tudo aquilo que quer, sabe, exterminar as nossas vitórias, tudo aquilo que quer roubar a nossa vida. Os gafanhotos eles comem as folhas, eles vão buscar a raiz, até eles contaminarem o solo e aquela planta não ter mais nem solo ali, não viver nunca mais. Isso é o ataque de Satanás. Amém? Onde ele entra roubando algumas áreas, e quando você não vai tendo ação espiritual e você vai deixando, quando você vê, você está num momento onde ele conseguiu atacar todas as áreas. Mas a palavra profética nas nossas vidas nos dá direção, nos dá entendimento e nos coloca em autoridade para guerrear contra todo o ataque de Satanás. Amém? E nós vamos nesta manhã declarar que nenhuma ação de gafanhotos nas nossas vidas tem poder, nenhum cortador, nenhum migrador, nenhum devorador, nenhum destruidor tem poder nas nossas vidas. Amém? Porque nós vamos nos levantar em autoridade. Se você identificou alguns sentimentos, né, descritos nesta palavra, alguns sentimentos em algumas áreas da tua vida, nossa, nessa área eu estava cansado, nessa área eu já tinha, né, perdido o foco, você vai denunciar nesta manhã e você vai se levantar em autoridade, porque tem grande colheita de Deus para a tua vida, tem promessas para você viver, tem livramentos para você viver. O Senhor
E o Senhor tem para você nesta manhã restituição. Amém? E em primeiro lugar, para nós vivermos esta vitória, ela vem pelo arrependimento e o realinhamento espiritual. Amém? Quando o povo ele se consagrou em jejum, buscando a direção de Deus, o Senhor trouxe a palavra profética. Não há caminhos de milagres sem arrependimento. Não há como nós vivemos a promessa de Deus se nós não nos alinharmos espiritualmente. Ter a nossa vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Ser, guiado pela voz do Espírito. E nesta manhã, esta porção vai estar na tua vida. Tudo aquilo que desalinhou a tua vida, todas as guerras, as lutas que veio para roubar a tua conexão com Deus, para roubar a tua intimidade com Deus, tudo aquilo que entrou na tua caminhada ao longo da tua vida ou ao longo deste ano, muitas vezes pecado, muitas vezes situações que você trouxe, ou muitas vezes sentimentos que você tem alimentado dentro de você, de fracasso, de perdas, tudo aquilo que está impregnado no teu ser, nesta manhã haverá um alinhamento espiritual. Nesta manhã, o arrependimento, o coração quebrantado vai nos colocar no caminho do milagre. Amém? E lá em Joel, capítulo 2, o versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se para mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quando o mal se havia anunciado. Amém? O quebrantamento, ele traz a vitória. O quebrantamento do povo colocou a derrota em todos os gafanhotos. E que nesta manhã nós possamos quebrantar o nosso coração, nos arrepender daquilo que muitas vezes nos faz mal, que muitas vezes está aqui dentro, está prejudicando a nossa caminhada, está nos impedindo de caminhar. Muitas vezes, aquelas teias de aranha, e às vezes você está ali, às vezes a tua alma está ali, envolta de tantos laços demoníacos, de tantas mentiras de Satanás. Mas o Senhor, Ele tem cura para a nossa vida. O Senhor tem libertação. E que nós possamos falar: Senhor, eu quero te entregar o meu coração, eu quero te entregar a minha vida, eu quero, viver uma nova vida em Ti, eu quero ter um concerto com o Senhor. E quando nós temos esta oração, queridos, de buscar a vontade de Deus, de entender que as nossas vontades nos levam muitas vezes ao sofrimento, de entender que os nossos planos muitas vezes nos levam a muitas lágrimas, que escolher a nossa vontade e fazer aquilo que nós achávamos que era bom trouxe muitas vezes perdas, trouxe muitas vezes dores. Mas quando eu falo: Senhor, eu não quero mais viver a minha vontade, eu não quero mais viver a minha vida da forma que eu escolhi, mas eu quero viver da forma que o Senhor escolheu para mim, a maneira que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Me ensina a viver os meus dias como o Senhor deseja. Quando a gente faz esta oração e fala: Senhor, me ensina a viver os meus dias como o Senhor deseja, Ele ensina, queridos. Quando nós pedimos para Ele nos ensinar a viver a vida que Ele nos deu, porque nós não sabemos nem viver a vida que Ele nos deu, nós não sabemos nem administrar os dias que Ele nos deu. Muitas vezes a gente reclama de tudo, nada está bom, e o dia está assim, e às vezes a gente não consegue olhar as coisas belas que o Senhor preparou para nós no dia, e que a gente possa falar: Senhor, eu quero aprender a viver os meus dias, eu quero olhar diferente, eu quero aproveitar as oportunidades, eu quero aproveitar o meu lar, eu quero aproveitar a minha família, eu quero aproveitar o meu fôlego de vida, eu quero aproveitar o meu corpo fazendo aquilo que é bom, que é saudável. Eu quero que a minha vida seja louvor, adoração a Ti. E quando nós entendemos que esse sentimento, de se humilhar e se esvaziar de você para viver a história e o plano dele, é o sentimento que nos leva a viver grandes milagres. Algo tão simples, algo tão pequeno. Não é fácil. Se a gente
Senhor. Entenda que aquilo que você fez não foi bom. E quando a gente tem esse sentimento e a gente fala, Senhor, eu quero me limpar, eu quero viver a história que o Senhor tem. Houve um dia na minha vida, diante de tantos roubos, diante de tantas perdas, de uma vida destruída, onde eu fiz essa oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero parar de lutar contra o teu plano, porque eu estava lutando contra o plano de Deus para a minha vida. Eu estava escolhendo a minha vontade, eu estava fazendo do meu jeito. Eu falei, Senhor, chega, eu não vou mais lutar contra aquilo que é a vontade do Senhor. O chamado, o Senhor me chamou para ser santa, o Senhor me chamou para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, para ser um louvor, para ser, né, a tua habitação. E quando a gente entende isso, queridos, há uma grande transformação, que não somos nós que fazemos, não precisa nós transformarmos, nós não vamos transformar o nosso ser, a nossa mente, mas Ele vem e Ele transforma, e Ele transforma a nossa conduta, o nosso falar, e Ele transforma os nossos dias, e que nessa manhã nós possamos buscar esse realinhamento espiritual, porque Satanás ele não vai roubar as nossas vidas, amém? Satanás ele não vai destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso futuro, em nome de Jesus, porque nós vamos buscar este caminho de arrependimento, nós vamos buscar este caminho de quebrantamento, e nós vemos aqui que a descrição de arrependimento neste texto mostra que Deus ele quer uma atitude, Deus ele queria uma atitude do teu povo, Deus ele queria uma atitude dos teus filhos, amém? E ele fala, ore, jejue, não é para rasgar as roupas, mas rasga o teu coração, amém? Que dentro de você entenda, que dentro de você tem coração quebrantado, e que nessa manhã nós tenhamos atitudes que Deus quer das nossas vidas, porque falar, eu não vou mais fazer isso, é fácil, mas eu preciso ter uma atitude que demonstra o arrependimento, que mostra para o Senhor, Senhor, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais isso, eu não vou praticar mais isso, eu não vou permitir que esses sentimentos do inferno dominem a minha vida. Eu sou templo, eu sou morada do Senhor, e dentro de mim não vai habitar sentimentos contrários de destruição, de morte, de abatimento, não. Dentro de mim vai habitar a vida, Jesus Cristo, dentro de mim vai habitar o poder de Deus, amém? E nós vamos fazer como o profeta, ele convocou ali o jejum, ele trouxe o povo para a santificação, e quando há o quebrantamento, a santificação, Deus ele muda a sorte, como ele mudou a sorte do povo. O Senhor vai mudar a tua sorte, o Senhor vai mudar a sorte da tua casa, da tua família, porque você está buscando ao Senhor. Tem promessa que tem milagres para você, para a tua casa. Deus é aquele que realiza no sobrenatural, amém? E você vai desfrutar do sobrenatural de Deus na tua vida, amém? Deseje viver o sobrenatural. Fala, Senhor, eu não quero mais viver uma vida normal, eu não quero mais viver aquilo que é o normal desta terra, mas eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver a provisão que vem dos céus, eu quero ver a paz, onde está tudo sendo destruído do meu lado, onde todos estão, né, confusos, mas a paz está dentro de mim. Eu quero ter a alegria, mesmo quando, né, o ambiente é de tristeza, a alegria está aqui dentro de mim, a paz está dentro de mim, amém? E esse é o ambiente que o Senhor tem para a tua igreja, para os teus filhos. E em segundo lugar, essa vitória, ela vem pela autoridade delegada por Cristo. O Senhor colocou a autoridade sobre a tua vida. Como igreja, você tem a autoridade de Cristo sobre você. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Mas por que nós somos tão feridos? Mas por que nós somos tão atingidos pelo inimigo? Mas por que muitas vezes nós estamos sendo atingidos pelas setas malignas, pela enfermidade, pela depressão, pelas situações contrárias, vida financeira? Nós precisamos falar, Senhor, eu tenho a autoridade do Senhor na minha vida, eu reconheço a autoridade de Cristo na minha vida, e nada que são ataques do inimigo tem domínio e poder na minha vida, amém? Nós vamos entender que em nós existe uma blindagem espiritual. O Senhor ele te blinda, querido, o Senhor te protege. E quando nós temos o coração quebrantado, quando nós entendemos o caminho do perdão, quando nós nos rendemos nos pés do
de Cristo nas nossas vidas, onde Cristo conquistou para nós e deu para nós a autoridade. E essa autoridade está sobre a tua vida. E nada, absolutamente nada vai causar dano. Nesta manhã você vai expulsar. Porque, querido, tem coisa que não é com carinho, não. Tem coisa que é expulsando mesmo. Tem coisa que você precisa mandar embora da tua vida. Você tem que falar, nunca mais. Isso nunca mais na minha vida. Hoje eu mando embora esse sentimento. Hoje eu mando embora este roubo. Hoje eu mando embora esta vergonha. Hoje eu repreendo da minha vida toda ação do inimigo. E a gente precisa usar a palavra de autoridade. E nós vamos profetizar e declarar: a minha vida tem a cobertura do Senhor. Na minha vida tem a autoridade. E o inimigo não vai roubar. Amém? O ataque do inimigo, ele não pode prevalecer na tua vida. Você precisa entender isso. Amém? O inimigo, ele não pode. Ataca agora. Não, Senhor. Algo está errado. Então eu não estou usando minha autoridade. Eu não estou entendendo quem eu sou. Então, peraí. Me ensina. Me mostra quem eu sou. Me coloca a oração nos meus lábios. E aí você entra no quê? Numa guerra espiritual. Numa batalha espiritual. Porque nós não podemos nos conformar com os ataques do inimigo. Nós não podemos nos amedrontar com os ataques de Satanás. Nós vemos no livro de Juízes, deste ano apostólico de Gideão, qual era o cenário que o povo estava vivendo. Eles estavam cavando covas, eles estavam se escondendo dos inimigos, eles não estavam lutando mais. E nós precisamos entender isso, que nós não vamos ficar escondidos diante dos ataques de Satanás. Se Satanás está me atacando, eu vou orar, eu vou ungir. Se está acontecendo guerra no meu lar, eu vou ungir a minha casa, eu vou abençoar a minha casa. Se é no meu trabalho, eu vou colocar as mãos, eu vou profetizar, eu vou orar. Se eu não posso orar no meu trabalho, eu vou sair de casa, eu vou ungir os meus pés e falar: Senhor, eu vou ir para lá carregando a tua unção e a tua marca. E são atos proféticos que vão trazendo o quê? A liberação no mundo espiritual. Porque se a gente ficar quietinho aos ataques de Satanás, ele falou: consegui colocar ele num sentimento de paralisação. Aí a gente perdeu a guerra. Mas se nós entendermos que quando ele ataca, eu preciso atacar mais ainda. Porque se ele ataca, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar. E assim a autoridade de Cristo é o que é revelada. Porque não adianta eu ter uma autoridade escondida. Não adianta eu entender: eu tenho autoridade de Cristo na minha vida, mas eu nunca uso. Ela está guardada. Não, a autoridade é para você o quê? Usar. Então você vai usar a autoridade de Cristo. Você vai colocar a palavra profética na tua boca e falar: Satanás, na minha vida não, no meu corpo não, nos meus sentimentos não, na minha mente não, na minha vida, nos meus filhos não. E você vai declarar o poder de Deus na tua vida, a unção de Cristo que está sobre você. Amém? Onde nenhuma praga resiste. Quando nós falamos o nome de Jesus, nenhuma praga resiste, nenhum ataque de Satanás resiste. Os demônios, eles batem em retirada ao nome de Jesus. Então profetiza, declara, amém, essa autoridade na tua vida. E em terceiro lugar, a vitória ela vem pelo poder espiritual da restituição, que Deus já liberou pela sua palavra. A palavra do Senhor está sobre a tua vida. Tem restituição para a tua vida dos anos que foram consumidos. Tem restituição para a tua casa e para a tua família. E quando nós entendemos o poder espiritual dessa palavra liberada sobre nós, nós vivemos a restituição, a honra e o milagre de Deus. E nesta manhã você vai tomar posse deste poder espiritual, desta palavra de Deus na tua vida. E lá em Isaías 55:10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não voltam, nem que primeiro regue a terra, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Pega esses dias dessa semana e dá uma olhada nas palavras que você recebeu, nas campanhas de jejum. Traz à memória, sabe, as palavras que estão sobre a tua vida. Porque muitas vezes nós deixamos de lado e esquecemos. Tem palavra e tem promessas de Deus
qual é a situação que você está vivendo. Porque essas palavras muitas vezes soam muito mais forte dentro de nós. Não, está errado. Eu preciso trazer a palavra de Deus forte e viva dentro de mim. Eu preciso profetizar. Às vezes a gente esquece, mas então coloca escrito um versículo bíblico, escreve lá e fixa os lugares da tua casa onde você pode passar e ler as palavras, as promessas de Deus, as bênçãos liberadas sobre a tua vida. Amém? Para que você viva a grande restituição de Deus. Deus, ele tinha a palavra para o seu povo, e a palavra era eu restituirei. E o Senhor tem essa palavra para a sua vida, de restituição, de colheita, de prosperidade, e você vai viver a grande colheita do Senhor na tua vida. O Senhor, ele traz os resultados, é Ele que determina os resultados. Quando o povo se quebrantou, orou, jejuou, o Senhor trouxe os resultados. Amém? Faça a tua parte, porque o resultado vem dele. É Ele que traz o resultado. E o Senhor fala lá em Joel 2:23: filhos de Sião, alegrem-se e exultem o seu Deus, porque lhes darei as chuvas em justa medida, para descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de vinho, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Nós estamos debaixo desta palavra poderosa, profética do Senhor. Amém? Esta palavra está sobre a tua vida. Amém? Deus, ele tem restituição. Deus, ele tem alegria. Deus, ele tem honra. E nesta manhã, você vai mudar os ambientes do teu coração. Nesta manhã, você vai mudar os ambientes. Se vem ataques do inimigo, colocando ali muitas vezes paralisia, muitas vezes colocando peso na tua vida, muitas vezes tirando o foco, muitas vezes roubando a tua caminhada, colocando um esgotamento total, muitas vezes sem força de lutar, muitas vezes trazendo o ataque nas tuas motivações. Nesta manhã o Senhor vai nos levantar em unção e autoridade para guerrear contra todo o ataque do maligno e para viver a palavra e a promessa do Senhor. O tempo das chuvas e de milagres. Deus tem chuvas de milagres para a tua vida. Amém? Toda a escassez, toda a seca, áreas da tua vida que estavam secas, familiares que estavam secos, nesta manhã o Senhor derrama chuva. Nesta manhã o Senhor derrama chuvas de milagre. Deus derrama prosperidade que vai encher os teus celeiros. Em nome de Jesus haverá prosperidade e os teus celeiros serão cheios, transbordantes da presença de Deus, da abundância do Senhor. Deus, ele tem dupla honra para a tua vida e você não será envergonhado. Amém? Em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, lá no livro de Salmos 126, versículo 1. Hoje o Senhor restaura a tua sorte. Amém? Hoje o Senhor te levanta em autoridade. E a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas serviam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo de desfrutar. Amém? Muitas foram as lágrimas, as entregas, mas o Senhor é aquele que contempla.
diz nesta manhã que chegou o tempo da rejeição, chegou o tempo da honra dele, de você desfrutar da colheita, da abundância do Senhor. E ele canta lá, ore ao Senhor nesta manhã, coloca a tua vida diante do Senhor, se levanta na autoridade de Jesus Cristo, se levanta no poder de Deus, guerreando contra todas as setas malignas na tua vida. Repreende o sentimento de abatimento, repreende aquilo que quer te roubar, que quer te paralisar, e olha para os grandes feitos do Senhor na tua vida. Começa a olhar para as coisas grandiosas que o Senhor já realizou.
cantarei a bondade de Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça no partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, comemorando a tua morte e ressurreição, a vitória que o Senhor traz para nós no dia de hoje. E nós queremos celebrar essa vitória, nós queremos te exaltar, te glorificar. Nós queremos dizer que só o Senhor é o nosso Deus, que nós te amamos, Senhor, pela sua entrega, por esse alto preço pago, Pai. Nós queremos comemorar cada momento dessa vitória até que o Senhor venha. Por isso, Pai, nós consagramos agora esses elementos: o pão, ó Deus, que representa o teu corpo, ó Deus, o suco que representa o teu sangue, para que o Senhor mesmo, ó Deus, consagre, para que venha nos alimentar espiritualmente, para a honra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, comandamos o pão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maravilhosa presença do Senhor neste lugar, Deus. Aleluia, Senhor. Está em paz, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor continua dizendo assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Depois de pegar esse cálice e tomamos dele agora até que o Senhor venha. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Me seguirá, Senhor, vendo a Ti, o meu ser, entrego tudo a Ti. Vontade me seguirá, Senhor. Obrigado pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela palavra
Eu te peço, leva os teus filhos debaixo desta unção e deste poder, para uma semana